Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre trabalho e calor. Bom, a definição clássica de trabalho, ela envolve o conceito de uma força atuando num corpo, deslocando ele entre dois pontos. Então, o trabalho ele é dado, né, pela soma dos componentes vetoriais em x, y e z desse deslocamento em função dessa ação dessa força. Se a gente simplificar e considerar uma ação unidimensional, pegando apenas um único dos eixos, nós podemos dizer que o trabalho, então, ele é a integral de uma determinada força vezes o seu deslocamento dx. A partir do entendimento do trabalho, nós podemos chegar ao conceito de trabalho sendo convertido em energia cinética, que é quando você envolve a alteração da velocidade do seu corpo, ou trabalho sendo convertido em energia potencial, ou vice-versa. Quando você tem, no caso, a energia potencial gravitacional, a atuação de um campo gravitacional e um deslocamento por uma certa diferença de altura relativa. Esses dois componentes de energia cinética e potencial, eles formam o que a gente chama de energia mecânica, que é aquela associada ao deslocamento de um corpo. Essa energia mecânica, ela usualmente, ela está associada à medida do trabalho que o sistema pode realizar. Quando forças conservacionistas atuam, a variação de energia cinética ela é igual à variação de energia potencial e a energia mecânica total ela se conserva. Forças conservacionistas são forças em que a gente não observa perdas em um determinado processo. Por exemplo, a gente não tem atrito ao deslocar um corpo sobre um plano. O mesmo conceito de energia mecânica nós podemos aplicar às partículas de um sistema, aonde para um sistema com muitas partículas, a energia cinética total é a soma das contribuições individuais, né, valendo o mesmo para a energia potencial. Então, a energia cinética das partículas está relacionada à velocidade individual de cada uma delas e a energia potencial está associada à posição relativa de cada uma delas. Na termodinâmica, a gente pode entender o trabalho da mesma forma. Vai ser a atuação de uma força que vai levar a um deslocamento. No entanto, a gente pode abranger, além da força mecânica, nós temos outros tipos de forças que podem estar atuando e a gente leva em consideração, como a energia elétrica e a energia magnética, tá? Força elétrica e magnética. A gente também, na termodinâmica, a gente pode ter essa força F atuando no sistema todo ou em parte dele. E a gente pode ter a consideração de que diversos tipos de trabalho podem atuar simultaneamente. Então, o trabalho total que está atuando em um sistema vai ser a soma de um trabalho mecânico, de um trabalho elétrico, de um trabalho magnético e assim sucessivamente, quantas forem as formas observáveis de forças atuantes. Quando força e deslocamento eles estão no mesmo sentido, o trabalho ele tem sinal positivo. Caso contrário, ele é negativo. Especificamente falando de um sistema termodinâmico, a gente usualmente diz que um trabalho ele é positivo quando ele está atuando sobre o sistema. Então, quando você tem uma atuação das vizinhanças no sistema, esse trabalho é positivo. Caso contrário, ele é negativo. Uma forma usual e recorrente que nós observamos de trabalho ao se estudar sistemas termodinâmicos é um trabalho de expansão e compressão de fronteiras. Um trabalho que a gente chama de trabalho do tipo PV ou PDV.
Essa forma de trabalho, ela vai nos auxiliar a entender um pouquinho como as leis da termodinâmica elas se comportam e o entendimento, o comportamento que é observado para essa forma de trabalho pode ser estendido a outras formas, tá? Então, seja aí, para exemplificar, um conjunto do tipo cilindro-pistão sem atrito. Sem atrito é para a gente poder ter uma noção de que as forças atuantes elas são do tipo conservacionistas. Então está aí um sistema inicialmente num dado estado termodinâmico 1 que está em equilíbrio. Então, se ele está parado e a gente tem um pistão móvel, nós podemos dizer que há um equilíbrio mecânico e a pressão externa é igual à pressão interna. A gente tem o nosso sistema delimitado aí pela linha pontilhada no interior do conjunto. Se por algum motivo nós aumentamos a pressão externa, a gente vai ver que vai começar a haver uma atuação de uma força no pistão, fazendo com que ele tenda a se deslocar, diminuindo o volume dentro do conjunto. Tá? Quando esse processo ocorre, a gente vê que se ele ocorre de maneira infinitesimal ou bem gradativo, né, de maneira com infinitas etapas sucessivas ocorrendo, a gente vai ver que a cada instante ou a cada momento que a gente observa esse evento ocorrendo, houve um deslocamento dx bem pequeno. No final, a gente atinge um novo equilíbrio termodinâmico, um novo estado termodinâmico, aonde a pressão volta a se igualar com a pressão externa, lembrando que agora a pressão externa está maior no estado 2 do que no estado 1. Então, a gente tem um sistema numa nova configuração em um novo estado termodinâmico. Se esse processo ele ocorre de maneira bem gradativa, passando por infinitos microestados de equilíbrio, né, eu posso dizer que em qualquer momento em que esse processo está ocorrendo, de um instante que eu observei para um instante infinitesimal posterior ou anterior, eu não observo diferenças significativas no sistema. Então é como se eu pudesse ir para um lado ou ir para o outro no meu processo, que eu não perceberia diferenças. Esses processos que ocorrem dessa maneira gradativa, eles são chamados de processos em quase equilíbrio, e são processos que a gente diz que são reversíveis. Esses processos reversíveis, a gente tem uma característica interessante, que a gente pode tentar trabalhar com eles com equações diferenciais ordinárias, que são mais facilmente integráveis, de modo a se obter os resultados que a gente quer. Então, na condição apresentada no nosso conjunto cilindro-pistão, a gente tem que aquela força atuante no nosso pistão, ela vai causar um deslocamento dx. Essa força, dividido pela área da seção transversal do pistão, daria a nossa pressão. Então, se eu pego a pressão vezes a área, esse produto é a própria força. Se eu tenho, então, a área da seção transversal vezes o deslocamento dx que ocorreu, então eu tenho que, para um determinado movimento, né, do pistão num instante infinitesimal, ocorreu um deslocamento, ou uma redução ali no caso do volume, de uma quantidade dV. E eu tenho então que nessas condições, o trabalho reversível, ele vai ser dado pela menos a integral de PDV, onde esse sinal de menos, ele foi incluído para poder mostrar para a gente que o trabalho e o deslocamento estão ocorrendo no mesmo sentido. Então, ele é um trabalho positivo. Mas como o volume, nesse caso, ele está diminuindo, a variação de volume seria negativo. Então, esse negativo com esse negativo vai me dar o trabalho
positivo. Lembrando que nós temos uma consideração importante. Estamos trabalhando com um sistema fechado em um processo reversível. Bom, então, matematicamente, para um processo reversível em que o trabalho é a integral de menos PDV, ele significa para nós que esse trabalho ele é a área abaixo de uma curva, né, que mostra o processo num diagrama pressão-volume. Tá? É importante verificar o sinal desse trabalho, porque um trabalho ele pode ser positivo ou negativo, enquanto a área abaixo da curva ela sempre é positiva. O sentido com que o processo está ocorrendo vai identificar para a gente se esse trabalho é positivo ou negativo. Então, seja aí um diagrama PV. Então, nós temos um determinado estado termodinâmico com um conjunto de propriedades definidas e nós vamos alterá-lo para um outro estado termodinâmico com um novo conjunto de características. A maneira com que nós vamos alterar do estado 1 para o estado 2 é o nosso processo. Tá? Assumindo aí um processo reversível, nós podemos ter algo desse jeito. Um comportamento como esse, onde essa curva representa uma função da pressão em função do volume. A cada pequena variação de volume dV, nós vamos ter uma variação na pressão. E o trabalho associado a isso, né, então, ele vai ser dado pela área abaixo da curva. Então, essa área ela vai ser numericamente igual ao trabalho reversível. Né? Lembrando aqui que um processo de compressão, reduzindo o volume, vai ser um trabalho positivo para nós, em função do nosso referencial. Para qualquer processo reversível, o trabalho ele vai ser, em valor absoluto, igual à área abaixo da curva PV, nos casos em que a gente esteja trabalhando com processos de compressão e expansão, exclusivamente. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um estado termodinâmico 1 sendo alterado com o estado termodinâmico 2 no nosso sistema. Já mencionamos esse diagrama e o trabalho é a área abaixo da curva. Mas eu poderia fazer essa mudança de estado por um processo diferente. Por exemplo, eu poderia fazer uma transformação linear entre pressão e volume. Qual seria o trabalho associado a esse novo processo termodinâmico? Seria a área abaixo da curva. Observem que a gente fez a mesma mudança de estado e nós tivemos áreas diferentes. A mesma coisa aconteceria com outro processo sendo escolhido. Por exemplo, um processo em duas etapas com um estado intermediário, onde a gente poderia ter uma transformação a pressão constante reduzindo o volume e depois a volume constante aumentando a pressão. O trabalho, nesse caso, continua sendo a área abaixo da curva, mas é uma área menor. E diferente das duas anteriores. Assim como se eu fizesse ao contrário, um processo a volume constante inicialmente e depois a pressão constante, eu teria um trabalho diferente ainda. Então, eu chamo a atenção que nesses 4 casos mostrados, a gente teve a mesma mudança de estado termodinâmico. Ou seja, em todos os 4, a gente teve o mesmo ΔP e o mesmo ΔV. Então, para cada caso, o trabalho calculado foi diferente. A área obtida abaixo da curva foi diferente. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o trabalho ele depende do caminho escolhido, ele depende do processo. Então, o trabalho ele é função do processo e não função do estado. E se ele depende do processo, ele não é uma diferencial ordinária.
E ele não vai ter uma integral ordinária, ele vai ter uma integral de linha de trajetória. Então, o trabalho ele não é propriedade termodinâmica. Então, eu não posso dizer que eu tenho um trabalho inicial ou menos um trabalho final, ou um trabalho no estado 2 menos um trabalho no estado 1. Isso não existe. Tá? Não posso afirmar isso. Né? Quando eu tenho uma propriedade termodinâmica, eu posso dizer que a variação da propriedade ao ir de um estado para o outro é um delta daquela propriedade. Para o trabalho, não. Quando eu tenho trabalho em um determinado processo, quando eu altero o estado termodinâmico de um sistema, eu tenho um valor numérico. Eu tenho apenas um trabalho para ir do estado 1 ao estado 2, que vai mudar em função do processo escolhido. No entanto, quando a gente tem, por exemplo, um trabalho reversível, né, de expansão-compressão, esse trabalho do tipo PDV, o cálculo do trabalho ele é numericamente igual a uma expressão de uma integral ordinária. Então, isso permite a gente a calcular aquele valor a partir de uma integral que é mais facilmente utilizável. A gente precisa, para isso aí, nesse caso, o que então? Entender como a pressão ela varia em função do volume naquele processo. Então, é importante a gente entender e não confundir que a equação do processo é a que é utilizada para calcular o trabalho do tipo PDV e a gente não deve confundi-la com a equação de estado que caracteriza os diferentes estados termodinâmicos. Nós temos ainda, né, quando a gente tem alguma situação de alguma força não conservacional ou algum evento, né, que leve a alguma irreversibilidade, que um trabalho irreversível vai estar ocorrendo. Em geral, isso ocorre quando a gente tem, por exemplo, um trabalho de maneira brusca. Por exemplo, um balão estourando. Tá? E aí a gente não vai passar por sucessivos infinitesimais estados de equilíbrio. Então, se você tem um pistão com atrito, se você tem uma mola ou um pino que vai fazer um sistema mudar bruscamente, tá? Esses processos, normalmente, eles são de difícil modelagem, de difícil medida. E, em algumas situações, nós podemos usar os efeitos observáveis nas vizinhanças para se estimar esse trabalho. A gente ainda tem também alguns processos em que a gente chama eles de internamente reversíveis, aonde um processo como um todo ele é irreversível, mas os efeitos no sistema podem ser observados como reversíveis. Por exemplo, se nós aplicarmos uma força em um pistão com atrito, fizermos o volume desse pistão reduzir-se gradativamente, o gás vai estar tendo um processo em que ele vai poder aparentemente ser revertido. No entanto, a força que está sendo aplicada no pistão, ela vai ser maior do que o trabalho que está sendo transferido para o gás lá dentro. Então, apesar de parecer para o gás dentro do conjunto que o processo é reversível, ele é, na verdade, para as vizinhanças, um processo irreversível. Além do trabalho, nós temos também outra forma de transferir energia entre o sistema e a vizinhança, que é o calor. Observem que a gente ainda não definiu energia, mas como a ideia de calor e trabalho elas já são tão inerentes aos conhecimentos que nós temos, que a gente já pode começar a pensar em falar em trabalho e calor. Então, quando nós temos uma diferença de temperatura entre sistema e vizinhança, ou uma diferença de temperatura entre dois corpos, e ocorre a transferência de energia entre eles devido a essa diferença, então essa transferência de energia ela ocorre na forma de calor. Se nós temos um sistema e as suas vizinhanças próximas, isoladas do resto do universo, e a gente observar uma certa quantidade de energia sendo cedida por um,
obrigatoriamente ela é igual à quantidade recebida pelo outro. Então, o tanto de energia na forma de calor que entra no meu sistema é a mesma quantidade de energia que a vizinhança cedeu naquele processo, considerando-se processos reversíveis. Assim como o trabalho, o calor ele não é função de estado. Eu posso encontrar diferentes maneiras de se transferir calor para um sistema ou de alterar a temperatura de um sistema, e cada maneira diferente vai ter um valor numérico associado diferente, embora a mudança de estado seja a mesma. Então, se o calor não é função do estado, ela não é propriedade termodinâmica. Existem diferentes equações para se avaliar a transferência de energia na forma de calor, dependendo do modo como isso ocorre, né? A gente sabe que existe a transferência por condução, convecção e radiação. Não vai ser objeto do nosso estudo nesse momento trabalhar com essas equações, mas nós sabemos que elas existem e elas são importantíssimas para, por exemplo, a área de estudo de transferência de calor. Na próxima aula, então, gente, nós vamos dar sequência a isso e nós vamos começar a ver o que é a primeira lei da termodinâmica.